De volta com o programa Boa Vontade Entrevista, hoje falando sobre a PEC das domésticas. O nosso convidado é o Dr. Marcos Vinícius Cordeiro, secretário-geral da OAB Rio de Janeiro e presidente da Comissão da Justiça do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Rio de Janeiro. Dr. Marcos, com a PEC sendo aprovada, isso gerou algum receio por parte dos empregadores? Gerou como é que eu vou agir agora? Aquela dúvida, como nós falamos, existiu uma dúvida. Mas o senhor percebeu algum tipo de receio dessas pessoas? Houve sim. Houve. Nos primeiros debates que eu fui, o que se colocava era justamente isso, né? O receio com o aumento do custo, com a falta de conhecimento para fiscalizar e administrar esses novos direitos, essa mudança num comportamento que o empregador achava que teria que ter para controlar o horário, para fazer livros de controle, de pagamento, para recolhimentos de tributos. Então, achou que traria um ônus, né, tanto econômico quanto assim, de tempo, maior do que ele já tinha normalmente. E isso pode ter levado até no princípio, por mais afoitos, a alguma dispensa. Né? Pode ter levado, mas não deve ter sido algo que impactou, porque nós não vemos hoje, né, como no ano passado, nenhuma demanda nesse sentido até por parte, até as domésticas têm um sindicato, né, que atuou nesse momento, até em alguns debates que eu fui, eles estavam presentes, o representante do sindicato. Então, eu creio que esse receio se acomodou com o tempo, né, na medida em que não foi bem isso, né, a expectativa se frustrou de que haveria uma demanda maior de tempo, de um dispêndio maior de dinheiro. Mas isso ocorreu sim. É o novo, né? O novo sempre traz uma certa apreensão, né? E nesse caso uma apreensão que é muito próxima da gente, porque foi dentro das casas, com amigos, com amigas. Então, como eu fui demandado para falar, para esclarecer, para dar informação, né? É importante que seja assim, porque aí passa a ser uma lei que é aplicada com conhecimento de causa. Ninguém fica esperando que alguém aplique a lei para você. Nesse caso, as partes aplicaram elas mesmas a legislação, né? Doutor, nós temos um caso que é até muito comum nas casas, que são aquelas empregadas domésticas que fazem parte basicamente da história da família. Muitos anos, décadas até, fazendo parte daquele dia a dia, daquele cotidiano. A PEC, como ela trata essas pessoas que já estão há muitos anos ligadas a um grupo familiar, ligadas ali a esse vínculo empregatício doméstico, ela atende retroativamente essas pessoas? Não. A legislação ela passa a ter vigência e passa a criar direitos e obrigações a partir da sua publicação, né? Então, o que já está em vigor já vale, né? E o que ainda vai entrar em vigor só vai criar obrigação a partir do momento em que entrar em vigor, que for aprovado e sancionado, né? Então, normalmente isso aí vale teria mais impacto em relação ao fundo de garantia. Porque o fundo de garantia, ele é um fundo que se faz para você, mais à frente, quando é dispensado o empregado, indenizar o empregado pelo tempo de serviço que ele prestou. Então, se você hoje tem um empregado que já tem 5 anos, 6 anos, 10 anos, né, e agora que vem a legislação, esses 10 anos não vão ser recolhidos retroativamente. Com certeza, é só a partir daqui. Agora, eu acho que isso também vai muito da consciência das pessoas que têm um empregado, né, a seu dispor, uma pessoa que fica 10 anos numa casa, 15 anos numa casa, é uma pessoa que tem uma importância tremenda para essa família. Então, deve ser recompensada no momento que for embora, no momento que for dispensado ou quiser ir embora, ou tiver que ir embora já cansada por uma aposentadoria. Eu acho que essa família tem que ter um bom senso de reparar essa trabalhadora, esse membro da família, né, como foi durante tantos anos, certamente em muito auxiliou para a estabilidade daquela família. Então, mas o retroativo ficaria muito nesse campo do bom senso, para o efeito do fundo de garantia. Agora, os outros direitos que não foram respeitados, não, esses têm guardado a prescrição trabalhista, esses têm, não os que estão sendo criados, uns que já existiam, mas que não tenham sido respeitados. Recolhimento do INSS, por exemplo, não tem, esses vão ter que ser feitos retroativamente. Doutor, como a PEC ela aborda a questão das empregadas, a jornada de trabalho das empregadas que dormem no serviço? Ainda que ela durma no serviço, ela tem a jornada de 8 horas diárias, 44 semanais, e haverá a possibilidade das horas extras, né,
até 2 horas extras e o adicional noturno, caso ultrapasse, né, o trabalho, seja prestado além das 22 horas. Tá? Mas não será possível essa disponibilidade 24 horas. Agora, com todo o trabalho prestado além dessas 8 horas, vai ter que ser remunerado com um adicional de horas extras, de 50% da Constituição, ou outro que vier a ser estabelecido pela convenção ou acordo coletivo, no caso, convenção coletiva aplicável às domésticas. Né? Doutor, nós falamos no primeiro bloco sobre essa grande conquista que a PEC trouxe para as empregadas domésticas. Mas no que tange aos empregadores, como é que eles podem recorrer aos seus direitos como empregadores? Como é que eles podem se inteirar mais sobre o que eles devem fazer nas diversas situações que são demandadas ali no dia a dia? Bom, eles têm hoje acesso a várias informações via internet, né? Há alguns sites dedicados até a esclarecimento dos empregadores domésticos. Tem o Sindicato dos Empregadores Domésticos, com quem o Sindicato das Domésticas celebra as suas convenções coletivas. Né? E, em último caso, diante de uma situação específica, eles podem procurar um advogado e devem até procurar um advogado, escolhendo bem um advogado que conheça da legislação trabalhista, que conheça a especificidade da legislação doméstica, para se aconselharem ou, se for o caso, se necessário, até entrar com uma ação, porque o empregado também é passível de ação. Ele também pode ser alvo de uma ação de o empregador dispensar por justa causa, então pode se antecipar o empregado e entrar na justiça com uma ação de consignação em pagamento. Pode ter outros tipos de ações que o empregado seja o réu e não o autor. Agora, nesse processo da convivência legal entre o empregador e o empregado, como é que fica uma questão que acredito que gere dúvidas para as pessoas, o recolhimento do INSS dos empregados? Bom, esse já vem sendo disciplinado, era no percentual de 20%, 12,8%. Há uma nova legislação pendente de regulamentação, essa que vai implicar numa redução e vai facilitar o recolhimento retroativo. O empregador que estiver em débito com recolhimentos vai poder recorrer depois da legislação aprovada, dessa complementação dos direitos da doméstica, depois de sancionada, vai poder recorrer ao INSS para pedir o parcelamento dos valores em débito e se beneficiar de uma redução de juros e correção, se eu não me engano. Mas essa redução virá, não sei se é de juros e correção ou só de juros, mas de toda sorte, se você deve um montante X, vai ser X menos o desconto que o INSS vai te dar e parceladamente para você poder, né, ficar quite com o INSS da sua empregada. Doutor Marcos Vinícius, muito obrigado mais uma vez por sua presença. Obrigado a você, Alain, obrigado a Alexandre da Boa Vontade, sempre disponível. Nós conversamos aqui no programa Boa Vontade, em entrevista com o secretário-geral da OAB e presidente da Comissão da Justiça do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, doutor Marcos Vinícius Cordeiro, falando sobre a PEC das domésticas. Permaneça na audiência da TV que faz bem a você.